오래 말씀을 드렸는데 잠깐 기도하고 말씀드리겠습니다. Então eu falei bastante, né? Então primeiro vamos orar e depois eu irei pregar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 저를 구원해 주시고 늘 함께 해 주신 은혜 감사드립니다. Senhor Deus, realmente agradeço pela sua graça da nossa salvação. 하나님의 사랑을 깨달은 저희들 오늘 또 함께 모였습니다. Realmente nós que compreendemos o seu amor, nós estamos reunidos aqui. 오늘 저희에게 필요한 말씀을 또 허락해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos permitir a palavra adequada para nós. 또 코로나 바이러스로 인해서 또 여러 형제 자매들이 오늘도 함께하지 못했습니다. Tem vários irmãos que não puderam participar por causa da coronavírus. 하나님께서 우리의 몸과 영혼을 안전하게 지켜주시기를 원합니다. Que o Senhor Deus possa proteger o nosso corpo e nosso espírito. 이 마지막 때 저희가 더욱 정신을 차리고 하나님 말씀에 순종하며 살게 Que 해주시옵소서. nesse fim dos tempos realmente nós possamos ficar mais atentos e ser obedientes à sua palavra. 마지막 때 모이기를 힘쓰라고 하신 주님의 말씀을 저희가 더욱 기억할 수 있도록 도와주시옵소서. Senhor Deus, Ele pediu para que nós possamos nos esforçar para ir em reunião e que nós possamos cumprir essa palavra também. 오늘 또 하나님의 뜻을 저에게 가르쳐 주시옵소서. Então hoje também que o Senhor Deus possa nos ensinar a sua vontade. 그 말씀에 순종하며 살 수 있도록 우리의 마음도 또 새롭게 바꿔 주시옵소서. Que nós possamos viver obedecendo esse seu coração. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. 네, 우리 요한복음 18장 하시고 오시겠습니다. Vamos procurar a palavra que está em João capítulo 18. 4절부터 제가 읽겠습니다. Eu irei do versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traia, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Marco. Vamos ler tudo junto, versículo 11. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? 지금 이제 18장은 예수님이 이제 십자가에 못 박히시기 위해서 붙잡히시는 장면이죠. Então, o capítulo 18 ele representa o Senhor Jesus Cristo sendo preso. 요한복음 13장에서는 제자들의 발을 씻겨 주시면서 서로 사랑해야 될 것을 말씀하셨어요. Então, João capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo ele lava os pés dos discípulos e ensina para que eles precisam amar uns aos outros. 14장에서부터 16장까지는 또 예수님이 제자들에게 아주 긴 말씀을 필요한 말씀을 마지막으로 해주셨어요. E do capítulo 14 até o versículo 16, o Senhor Jesus Cristo ele prega as palavras necessárias para os discípulos. 그리고 17장 바로 전장 17장에서는 예수님이 또 하나님께 또 긴 기도를 드렸습니다. E o capítulo 17 é a oração que o Senhor Jesus Cristo faz para o Senhor Deus. 그리고 이제 18장에서는 붙잡히시는 거예요. E no capítulo 18 é o Senhor Jesus Cristo sendo preso. 유다가
제사장들과 그 군대들을 데리고 지금 예수님을 잡으러 왔습니다. Então Judas, ele com o exército e com os sumos sacerdotes, ele veio prender o Senhor Jesus Cristo. 예수님은 거기 보면 당할 일을 다 아셨다 그랬어요. E aqui o Senhor Jesus Cristo ele fala que ele já sabia. 4절에 그렇게 돼 있죠. Aparece no versículo 4, né? 예수님이 앞으로 자기에게 어떤 일이 일어날지를 예수님 다 아셨어요. Então no versículo 4 já apresenta que o Senhor Jesus Cristo já sabia o que iria acontecer com ele. 못 박혀 죽고 3일 만에 살아나셔야 될 걸 다 O 아셨습니다. Senhor Jesus Cristo já sabia que ele iria morrer na cruz crucificado e depois de 3 dias ele precisava ressuscitar. 여러분, 내가 언제 어떻게 죽을지를 알고 예수님을 사신 거예요. Então o Senhor Jesus Cristo ele já sabia a hora da sua morte e ele sabia o que iria acontecer com ele. Ele viveu desta forma. 누가 예수님을 자기를 팔지도 주님은 O 아셨죠. Senhor Jesus Cristo ele também já sabia quem iria o vender. 그러니까 예수님의 이 삶은 정말 마음이 얼마나 힘드셨겠어요. Então o coração do Senhor Jesus Cristo realmente estava com muita dificuldade. 예수님이 죽고 3일 만에 부활할 걸 말씀하시니까 베드로는요, 결코 그런 일이 없을 거라고 막 O 하죠. Senhor Jesus Cristo ele já disse para o Pedro que ele iria morrer e depois ressuscitaria depois de 3 dias. E o Pedro ele falou que isso não iria acontecer. 그리고 불과 몇 시간 전에 베드로가 뭐라 그랬냐면, 저는 목숨을 버려서라도 주님을 따르겠다 그랬어요. E algumas horas antes ele também disse para o Senhor Jesus Cristo que ele iria dar a vida dele para seguir a Cristo. 제가 목숨을 버리는 한이 있더라도 예수님을 끝까지 따르겠습니다. Ele fala que mesmo eu dando a minha vida, eu irei seguir o Senhor Jesus Cristo. 그때 예수님은 베드로에게 닭 울기 전에, 오늘 네가 닭 울기 전에 3번 나를 부인하리라 그랬어요. E o Senhor Jesus Cristo ele disse: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. 그 제자들과 만찬하실 때, 저녁 식사하실 때 회식을 하신 거예요. Então o Senhor Jesus Cristo disse isso para o Pedro na ceia. 13장을 보겠습니다. Agora capítulo 13. Versículo 38, capítulo 13, versículo 38. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim. Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. 이 말씀대로 새벽닭이 울기 전에요. 베드로는 예수님을 3번 부인합니다. Então, como essa palavra, realmente o Pedro ele nega o Senhor Jesus Cristo 3 vezes antes do galo cantar. 18장 27절 보세요. Vamos ver capítulo 18, versículo 27절. versículo 27. Versículo 27. Vamos ler todos juntos. E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. 예수님이 저녁에 말씀하신 것처럼 그 다음날 새벽에 베드로는 예수님을 3번 부인합니다. Então, como o Senhor Jesus Cristo ele disse, realmente o Pedro, no outro dia, ele negou o Senhor Jesus Cristo. 그러니까 베드로가 예수님을 3번 부인할 것도 예수님은 다 하셨던 거예요. Então, nosso Senhor Jesus Cristo ele já sabia que também o Pedro ia negar a vida de Cristo. 예수님은 못 박히실 것도 아셨고 유다가 자기를 팔 것도 아셨어요. O Senhor Jesus Cristo já sabia que ele iria ser crucificado, que o Judas iria vender a vida dele. 그리고 자기의 제자들이 예수님 옆에 못 있고 다 뿔뿔이 도망갈 것도 다 E o 아셨습니다. Senhor Jesus também já sabia que os discípulos não iriam ficar com ele, que eles iam se espalhar. 그리고 가장 사랑했던 그 사랑하는 제자 베드로마저도 자기를 3번이나 부인할 것도 주님은 아셨어요. E o Senhor Jesus Cristo também já sabia que o seu discípulo mais amado, Pedro, ele iria negar o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. 제자들은 예수님을 다 떠났습니다. Então todos os discípulos abandonaram o Senhor Jesus Cristo. 예수님을 팔았어요. Eles venderam o Senhor Jesus Cristo. 예수님을 모른다고 부인했습니다. Eles negaram que não conhecia o Senhor Jesus Cristo. 그런데 예수님은 어떻게 하십니까? Mas o que o Senhor Jesus Cristo fez? 그들을 끝까지 사랑하시고 Até o fim o Senhor Jesus Cristo os amou. 그 군인들이 잡으러 왔잖아요. Os soldados vieram pegar eles. 근데 주님 뭐라고 하십니까? O que o Senhor Jesus Cristo ele fala? 너희들이 찾는 자가 바로 나다. Ele falou: o que vocês procuram sou eu. 내가 나사렛 예수다. Eu sou o Jesus Nazareno. 그러니까 나를 잡아가고 이 사람들은 가도록 내버려둬라. Então vocês podem me levar e deixar os outros ir embora.
8절을 보세요. Vamos ler o versículo 8. 8절 9절에 보면 Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixa iretes. 나를 잡아가니까 이제 이 사람들은 가도록 내버려 둬라는 거예요. Então, já que veio me buscar, realmente deixe outros ir. 왜냐하면 예수님이 못 박혀서 죽고 부활하시기 전에 만약에 제자들이 죽으면 제자들은 구원을 못 받아요. Porque se o Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos eles morrerem antes da crucificação do Senhor Jesus Cristo, realmente os discípulos eles não poderiam receber a salvação. 베드로가 만약에 예수님 부활하기 전에 죽으면요, 베드로도 구원 못 받고 지옥 갑니다. Então, se o Pedro ele não tivesse, se ele tivesse morrido antes da crucificação de Cristo, ele iria morrer e iria para o inferno. 유다가 왜 지옥 갔어요? Por que o Judas foi para o inferno? 예수님 팔아서 지옥 갔습니까? Será que porque ele vendeu o Senhor Jesus Cristo? 아니에요. Não foi. 유다는 예수님께 큰 죄를 지었어요. Realmente Judas ele cometeu um pecado muito grande ao Senhor Jesus Cristo. 가장 큰 죄가 뭡니까? Mas qual foi o maior pecado? 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하실 때까지 유다가 살아 있어야죠. Então Judas ele precisava estar vivo depois precisava estar vivo até a ressurreição de Cristo. 그러면 예수님은 그 유다를 찾아가서 유다의 죄를 용서해 주셨을 거예요. Então com certeza o Senhor Jesus Cristo iria até Judas e também iria perdoar o pecado dele. 근데 그는 예수님이 부활하시기도 전에 지가 먼저 자살하고 죽었어요. Mas o Judas ele se matou, né? Ele suicidou antes da ressurreição de Cristo. 예수님은 한 사람도 잃어버리지 않았습니다. Então o Senhor Jesus Cristo ele não quis perder nenhuma pessoa. 거기 5절 보세요. Vamos ler 9절입니다. 9절. Vamos ler o versículo 9. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste nenhum deles perdi. 예수님의 그 제자들, 그 사람들을 한 사람도 잃어버리지 않는다는 그 말씀을 예수님이 지켰다는 거예요. Então o Senhor Jesus Cristo ele cumpriu a palavra de que não iria perder nenhum dos seus discípulos. 제자들은 다 예수님을 버리고 도망가고 예수님을 모른다고 했지만 예수님은 제자들을 끝까지 지키셨습니다. Todos os discípulos eles abandonaram o Senhor Jesus Cristo e negaram dizendo que não conheciam o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo cumpriu a sua palavra. 끝까지 사랑하셨어요. Ele amou os discípulos até o fim. 이 제자들은 잡아가지 마라. 나만 잡아가라는 O 거예요. Senhor Jesus Cristo ele disse: não precisa levar os discípulos, só leve a mim. 만약에 제자들까지 잡아가서 제자들도 죽이면요, 제자들은 구원 못 받잖아요. Porque se realmente levarem os discípulos também e crucificarem os discípulos, eles não iriam entrar no reino do céu. 예수님은 끝까지 제자들을 지키셨습니다. Por isso o Senhor Jesus Cristo protegeu os seus discípulos até o fim. João capítulo 13, Vamos pegar João capítulo 13. versículo 1. Versículo 1, vamos ler todos juntos. Ora, antes Capítulo 13, versículo 1, vamos ler todos juntos. ora, Antes antes da da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam no mundo, amou-os até o fim. 끝까지 제자들을 사랑하셨습니다. Então amou seus discípulos até o fim. 한 사람도 그 제자들이 유다 빼고는 유다는 자기가 먼저 죽어버렸으니까 어쩔 수 없고 한 사람도 예수님은 제자들을 버리지 않았어요. Então, tirando Judas Iscariotes, porque ele se matou, então o Senhor Jesus Cristo protegeu o resto dos discípulos. 이건 구원받은 성도도 한 사람도 잃어버리지 주님이 결코 빼앗기지 않는다는 걸 말씀하신 겁니다. Então, que tipo de ato que o Senhor Jesus Cristo demonstra aqui? Que ele mostra também que ele não quer perder nenhum dos santos. 한 번 구원받아서 예수님의 자녀가 된 사람을 예수님이 마귀에게 뺏길 수 있겠어요? Então, será que uma pessoa que ele recebeu a salvação, o Senhor Jesus Cristo vai deixar ele se perder para o diabo? 한 사람도 뺏기지 O 않습니다. Senhor Jesus Cristo ele não deixa perder nenhuma pessoa. 제자들 한 사람도 잃지 않았던 것처럼 구원받은 성도 한 사람도 Como 주님을 se- 잃지 않아요. Como o Senhor Jesus Cristo ele não perdeu nenhum dos seus discípulos, também o Senhor Deus ele não vai deixar perder nenhum dos seus santos. João capítulo 10, Vou pegar João capítulo 10. versículo 28, 29.
29, 29. 누가 한번 28절 29절 읽어주세요. Alguém poderia ler versículo 28 e 29? Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém há de arrebatar da minha mão. Meu Pai, que nos deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão do meu Pai. 아무도 아버지 손에서 구원받은 성도를 빼앗을 수 없습니다. Então ninguém consegue arrebatar na mão do Senhor Deus. 영생을 얻은 사람은 영원히 멸망치 않는다. Todas as pessoas que realmente receberam a eterna salvação não conseguem ter essa perdição. 그 누구도 하나님보다 힘센 사람은 없는 거예요. Porque não existe ninguém mais forte que o Senhor Deus. 하나님이 지키시기 때문에 Porque o Senhor Deus que protege. 한 번 구원받은 사람은 그 구원을 결코 잃어버리지 않습니다. Então uma vez salvo, realmente ele não consegue perder mais essa salvação. 그게 우리에게 큰 은혜가 되잖아요. Isso se torna uma grande graça para nós. 제자들을 한 사람도 마귀에게 뺏기지 않았어요. Realmente o Senhor Jesus Cristo ele não perdeu nenhum dos seus discípulos para o diabo. 이것처럼 구원받은 성도 한 사람도 주님은 빼앗기지 않습니다. Por isso o Senhor Jesus Cristo também, e o Senhor Deus também, ele não perde nenhum dos seus santos para o diabo. 한 사람도 잃어버리지 않을 거라는 그 말씀을 이루려고 그렇게 하셨다는 거예요. Então, para o Senhor Jesus Cristo cumprir, de não perder os seus discípulos, ele cumpriu todas as coisas. 예수님의 삶 전체는 하나님의 말씀을 이루는 삶이었습니다. Então, a vida do Senhor Jesus Cristo foi uma vida de guardar e cumprir todas as palavras que escritas. 예수님은 인생 전체 중에서 항상 구약 성경에 기록된 그 예수님에 대한 말씀을 다 이루셨어요. O Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte, ele cumpriu todas as palavras escritas no Antigo Testamento. 그래서 십자가에 못 박히실 때 다 이루었다 그랬습니다. Por isso, quando ele estava na cruz, crucificado e estava morrendo, ele disse: está consumado. 예수님이 해야 될 모든 일을 예수님은 다 순종하신 거예요. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele já cumpriu todas as coisas que ele precisava cumprir. 이제 그 마지막 해야 될 일이 십자가에 못 박히시는 E 일입니다. qual foi o último trabalho que ele precisava fazer? Era morrer na cruz. 그 십자가에 못 박히시는 일을 위해서 이 세상에 오신 거예요. Então ele veio para este mundo para realizar esse trabalho da crucificação. 그래서 예수님은 그 고통이 얼마나 크고 그 부끄러움이 얼마나 큰지 아셨지만 그 길을 가시는 거예요. Por isso nosso Senhor Jesus ele já sabia o quão sofrimento era e quão grande trabalho era esse trabalho da morte. 베드로가 뭐라고 합니까? 베드로가 어떻게 했습니까? Então o que o Pedro fez? 칼을 빼가지고요 잡으러 온 사람의 한 사람 귀를 잘라버렸어요. E o Pedro ele sacou a sua espada e cortou a orelha de uma pessoa que veio pegar o Senhor Jesus Cristo. 근데 예수님 뭐라고 하셨습니까? Mas o que o Senhor Jesus Cristo ele fala? 야, 너 용감하다 잘했다 그랬어요. Será que o Senhor Jesus Cristo fez? Você é muito corajoso e aplaudiu ele? 야, 네가 있어서 든든하다 고맙다 그랬습니까? Será que o Senhor Jesus Cristo disse: agora eu estou confiante porque você está comigo? Será que ele disse isso? 아니요. Não foi isso. 칼 도로 집어 넣어라. Ele fala: coloque a sua espada de volta. 그러면서 그 사람 귀를 다시 붙여줬습니다. E assim o Senhor Jesus Cristo pegou a orelha desse homem e grudou novamente. 치료해줬어요. Curou a ferida dele. 왜 그렇게 하셨습니까? Por que será que o Senhor Jesus Cristo fez isso? 만약에 예수님이 그 사람들을 다 물리쳐버리고 십자가에 못 박혀 죽지 않으면 하나님의 말씀이 이루어지지 않아요. Porque se eles tivessem brigado e o Senhor Jesus Cristo não tivesse afastado eles, não iria cumprir a palavra do Senhor. 예수님이 힘이 없어서 십자가에 못 박히시는 게 아니잖아요. Não foi porque o Senhor Jesus Cristo era fraco que ele morreu na cruz. 하나님의 말씀, 우리를 구원하신 예수님이 구원하신 십자가에서 구원하신다는 그 말씀을 예수님은 이루시는 게 중요한 거예요. A importância do Senhor Jesus Cristo era cumprir a palavra que o Senhor Deus ele estabeleceu. Mateus capítulo 26. Vamos procurar Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 53, 54. 53절, 54절을 Versículo 53 e 54. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 5,
experiência do que eu não poderia. Agora, meu Pai, de que Ele não me daria mais de 12 anjos, compôs se cumprirão as Escrituras, e dizer que assim convém que aconteça. 여기 예수님이 뭐라고 하십니까? O que o Senhor Jesus Cristo ele fala? 내가 지금이라도 기도하면 12영 더 되는 천사를 하나님이 보내주실 것이다. Aqui ele fala que o Senhor Jesus Cristo fala que se orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos. 내가 능력이 없어서 지금 이 사람들에게 붙잡혀가는 게 아니라는 거예요. Então o Senhor Jesus Cristo ele está relatando que ele não está sendo preso porque ele é fraco. 그런데 내가 만약에 그렇게 해서 이 사람들을 물리쳐 버리면 하나님의 말씀은 어떻게 되냐? Mas se eu orasse para o Senhor Deus e ganhasse deles, como eu cumpriria a palavra? 하나님의 십자가에서 우리를 구원하신다는 그 인간을 구원하신다는 그 하나님의 말씀은 실패하고 만다. Então o Senhor Jesus Cristo com certeza ele não iria conseguir cumprir a palavra da cruz. 그러니까 예수님은 마지막까지 하나님의 말씀을 이루시기 위해서 그대로 그 사람들에게 Por 잡혀가셨어요. isso até o fim o Senhor Jesus Cristo ele cumpriu, obedeceu a palavra e foi levado. 예수님은 십자가를 지실 수도 있고 안 지실 수도 있는 선택권이 O 있었어요. Senhor Jesus Cristo ele realmente tinha a escolha de carregar a cruz ou não carregar a cruz. 예수님은 우리를 위해서 또 하나님의 말씀을 위해서 스스로 십자가를 지신 겁니다. Mas o Senhor Jesus Cristo ele decidiu, porque realmente ele quis levar a cruz por causa de nós. 그래서 요한복음 10장에는 내 생명을 누가 뺏는 것이 아니라 내가 스스로 버린다 그랬어요. Por isso no capítulo 10 ele fala que ninguém toma a minha vida, mas eu dou a minha vida. 누가 내 목숨을 뺏어가는 것이 아니라 내가 스스로 십자가에서 내 목숨을 버리는 거라 그랬어요. Então ninguém toma a vida de Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo ele dá a sua vida para a cruz. 그러면서 예수님은 뭐라고 말씀하십니까? E assim o que o Senhor Jesus Cristo ele fala? 아버지께서 내게 주신 잔을 내가 어찌 마시지 않겠느냐? Então como eu não beberei da cálice que meu pai me deu? 하나님이 예수님에게 주신 그 잔이 뭡니까? Qual é o cálice que o Senhor Deus ele permitiu para o Senhor Jesus Cristo? 십자가에서 못 박히시는 거예요. É ele ser crucificado na cruz. 하나님이 내게 하라고 주신 그 일을 내가 어떻게 피할 수 있겠느냐? Então esse trabalho que o Senhor Deus permitiu para que o Senhor Jesus Cristo cumprisse, como ele podia deixar de cumprir? 예수님은 하나님과 같은 분이시지만 하나님 명령에 순종했습니다. Porque o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Deus são um só, mas eles tinham realmente um trabalho diferente. 예수님은 하나님의 아들이시지만 하나님께 순종하셨어요. O Senhor Jesus Cristo ele é filho de Deus, mas ele obedeceu a palavra. Hebreus capítulo 5, Vamos procurar Hebreus capítulo 5. versículo 8. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquele que padeceu. 하나님 예수님은 아들이시지만 아들이시었지만 순종하시는 걸 배웠습니다. Então, o Senhor Jesus Cristo ele era filho, mas aprendeu a obediência. 고난 받는 것을 통해서 순종을 O 배우셨어요. Senhor Jesus Cristo aprendeu a obediência através do sofrimento. 여러분 순종을 우리 배워야 됩니다. Nós precisamos aprender sobre a obediência. 예수님도 고난을 통해서 엄청난 고난을 통해서 그 순종을 배우셨어요. Nosso Senhor Jesus Cristo também ele aprendeu a obediência através de muita dor e sofrimento. 근데 우리는 순종 배우는 걸 싫어해요. Mas nós não queremos aprender sobre a obediência. 왜냐하면 순종을 배우기 위해서는 여기 말씀하신 것처럼 고난이 필요하거든요. Porque para aprender a obediência, como está escrito na palavra, precisa de sofrimento. 순종은 그냥 배워지는 게 아니라 고난을 통해서 배워집니다. Realmente, você não aprende a obediência de uma hora para outra. Precisa de sofrimento. 말씀에 순종하려고 하면요 고난이 찾아와요. Então, para você ser obediente à palavra, com certeza vai existir o sofrimento. 힘들어요. Tem dificuldade. 그래서 많은 사람들은 예수님을 사랑한다고 하지만 그 말씀에는 순종하기를 싫어해요. Por isso, muitas pessoas eles falam que amam o Senhor Jesus Cristo, mas não querem obedecer à palavra de Cristo. 고난이 찾아오니까. Porque vem esse sofrimento.
그래서 여러분 우리가 11조 해야 된다는 걸 알면서 왜 못합니까? Então, nós sabemos muito bem que nós precisamos dar o dízimo, mas por que nós não conseguimos dar o dízimo? 11조 하면 내가 힘들어지니까. Porque se eu der o dízimo, vai dificultar a minha vida. 내 삶이 더 어려워진다고 Eles 생각합니다. pensam que a minha vida vai ficar com mais dificuldades. 그런데 하나님은 순종하는 사람에게 축복을 주신다고 약속하셨잖아요. Mas o Senhor Jesus Cristo ele disse que permitiria a bênção para os obedientes. 하나님은 모이기를 힘쓰라고 말씀하셨어요. Porque o Senhor Deus ele fala para esforçar para nos reunir. 근데 왜 우리는 모임에 피하고자 합니까? Mas por que nós sempre queremos fugir dessa comunhão? 모임에 나가려면 힘드니까. Porque se eu for para a comunhão, isso me traz dificuldades. 이 몸이 고난을 받으니까 그 말씀에 순종하지 않아요. Porque este corpo tem essa dificuldade, por isso eu não quero ser obediente. 너희는 모든 사람에게 복음을 전하라 O Senhor Jesus 말씀하셨어요. Cristo ele fala para pregar este evangelho para todas as pessoas. 근데 우리 잘 복음 못 전할 때가 많습니다. Mas tem muitas das vezes que nós não conseguimos pregar este evangelho. 그냥 복음 전하면 내가 고난을 받으니까. Porque eu sei muito bem que se eu prego esse evangelho, vem um sofrimento logo após. 그 사람이 나를 미워할 수도 있고, Caso aquela pessoa ele pode me odiar, 그 사람과 관계가 안 좋아질 수도 ou 있고, a minha relação com aquela pessoa pode não ficar boa. 또 그 사람에게 말씀을 전하면 내가 그 사람을 계속 도와주고 서브해야 되거든요. Porque se eu realmente preciso pregar para aquela pessoa, eu preciso servir aquela pessoa. 내가 희생을 해야 되거든요. Então eu preciso me sacrificar. 그러니까 아예 전도하지 않습니다. Por isso muitas das vezes as pessoas não gostam de pregar o evangelho. 여러분 하나님 말씀에 순종하는 것을 배워야 됩니다. Realmente vocês precisam aprender a ser obedientes à palavra do Senhor. 거기에는 고난이 반드시 따라요. Mas nós sabemos muito bem que logo após vem um grande sofrimento. 그런데 여러분 힘들지만 그 길을 우리는 가야 됩니다. Mas mesmo com dificuldade nós precisamos andar neste caminho. 왜냐하면 그걸 통해서 우리에게 주시려고 준비하신 하나님의 은혜와 축복이 너무나 커요. Porque depois desse sofrimento nós sabemos muito bem qual é a bênção e a graça que o Senhor Deus quer permitir para nós. 여러분 말씀대로 순종해서 살면요. 내가 생각지도 안 했던 그 은혜들을 하나님이 준비해 놓으신 Então 거예요. quando nós vivemos conforme a palavra do Senhor Deus, realmente o Senhor Deus ele nos prepara uma graça e bênção que nós nunca tínhamos pensado. 나는 하나님 말씀에 순종했는데 나중에 보니까 내 일을 하나님이 다 해놓으셨어요. Então eu apenas obedeci a palavra do Senhor Deus, mas o Senhor Deus ele já resolveu todos os meus problemas. 여러분 그 믿음이 있으세요? Vocês têm essa fé? 정말 그렇습니다. Isso é realmente verídico. 너희는 먼저 하나님의 뜻을 행하라 그랬습니다. O Senhor Deus ele fala, primeiro precisa realizar a vontade do Senhor Deus. 먼저 하나님의 뜻에 순종하고 하나님 나라 백성답게 살아가라는 거예요. Então precisa primeiro realizar a vontade do Senhor Deus e viver como pessoas do reino de Deus. 그리하면 망하리라 그랬습니까? Mas será que fazendo isso o Senhor Deus ele disse que vai fracassar? 그리하면 세상에서 살아가는데 필요한 모든 거 그걸 다 주시겠다. Porque o Senhor Deus ele prometeu que se você realizar todas essas coisas, o Senhor Deus ele dará todas as coisas deste mundo. 그 말씀이 정말 사실입니다. Isso realmente é uma verdade. 근데 그건 순종해본 사람만이 깨달을 수 있어요. Mas isso só conseguem experimentar aquelas pessoas que obedeceram a palavra. 내가 하나님 말씀에 순종하면 하나님이 복을 넘치도록 부어 주십니다. Então, se eu realmente obedeço a palavra do Senhor Deus ele derrama a bênção dele para nós. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었을 때 모든 사람은 예수님은 실패하고 망했다라고 생각했어요. Quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz crucificado, todas as pessoas acusaram dizendo que o Senhor Jesus Cristo fracassou. 예수님이 힘없이 로마 군인들에게 잡혀가는 모습을 봤을 때 제자들은 예수님이 실패했다고 생각하고 다 떠나버렸습니다. Quando o Senhor Jesus Cristo ele estava sendo levado pelos soldados de Roma, todos os discípulos eles falaram: "Ah, o Senhor Jesus Cristo fracassou" e fugiram. 제자들도 예수님이 실패했다고 생각했어요. Até os discípulos acreditavam que o Senhor Jesus Cristo fracassou. 근데 예수님이 실패하셨습니까? Mas será que o Senhor Jesus Cristo fracassou? Não foi. 3일 만에 죽음을 이기셨습니다. Em 3 dias o Senhor Jesus Cristo ganhou da morte. 그때 마귀의 머리는 깨졌습니다. E naquele momento o Senhor Jesus Cristo quebrou a cabeça do diabo. 죄의 권세를 완전히 박살내버린 거예요. Ele realmente acabou todo ao poder do pecado. 모든 사람이 죄의 종로를 타면서 지옥으로 끌려가는 그 쇠사슬을
끊어버렸습니다. Senhor Jesus Cristo, ele quebrou a corrente onde todas as pessoas estavam sendo levadas para o inferno. 예수님은 승리하셨어요. Então, o Senhor Jesus Cristo foi vitorioso. 예수님은 지금 하나님 우편에 앉아서 영광을 하나님과 같은 영광을 누리고 E o 계십니다. Senhor Jesus Cristo agora está à destra do Senhor Deus, realmente com a mesma glória do Senhor Deus. 그 영광을 누구에게도 주십니까? Então, o Senhor Deus quer permitir essa glória para quem também? 예수님처럼 순종의 길을 걸어가는 사람. Apenas para aquelas pessoas que querem ouvir e seguir a vontade do Senhor. 이 세상에서 비록 어렵고 힘들더라도 그 말씀에 순종하는 사람에게 주셔요. Então, o Senhor Deus, ele só quer permitir essa glória para aquelas pessoas que são obedientes à palavra dele neste mundo, mesmo com dificuldade. 그 은혜를 그 영광을 같이 얻어야 되지 않을까요? Então, será que nós não também precisamos usufruir dessa glória? 여러분 이 세상에 좋은 게 뭐가 있어요? O que tem de bom neste mundo? 그거에 너무 마음 들게 아니라 하나님이 우리를 위해 준비해 놓으신 그 엄청난 영광을 위해서 살아가야 됩니다. Não podemos ter interesse nas coisas deste mundo. Nós precisamos apenas viver seguindo a palavra do Senhor Deus para conseguir a glória do Senhor 이 Deus. 세상에서 가난해도 괜찮습니다. Vocês podem ser pobres neste mundo. 좀 어려워도 괜찮아요. Mesmo com dificuldade, vocês podem viver assim. 그런데 말씀대로 살지 않는 건 그게 정말 가난한 겁니다. Mas você não viver conforme a palavra, isso sim é uma grande pobreza. 하나님 보실 때 누가 가난할까요? Para o Senhor Deus, quem é o verdadeiro pobre? 차도 없고 집도 없고 사는 사람이 가난한 것 Será que é uma pessoa que não tem casa, não tem carro, realmente não tem emprego? Isso é ser pobre? 그 사람이 가난한 게 아니에요. E isso não é ser pobre. 요한계시록에 보면 진짜 가난한 사람은 구원받지 못한 사람. O Apocalipse ele fala que o verdadeiro pobre, coitado, é aquele que não tem a salvação. 그리고 구원을 받았어도 하나님의 말씀대로 살아가지 못하는 사람이 가난한 거예요. E mesmo com salvação, ele não viver sujeitando a palavra do Senhor Deus, isso é o verdadeiro pobre. 여러분 내가 구원을 받고 하나님 말씀대로 순종하며 산다. 그 사람은 정말 부자예요. Então, se uma pessoa ele recebeu a salvação e sujeita a palavra do Senhor Deus, ele é o verdadeiro rico. 영원한 부자입니다. Ele será rico eternamente. 그래서요, 저는 이렇게 보면 사실 가난한 사람이 불쌍하지 않아요. Por isso, quando eu olho, eu realmente não tenho pena das pessoas pobres. 구원받지 못한 사람이 불쌍해 보여요. E eu só tenho pena daquelas pessoas que não receberam a salvação. 그리고 구원받지 못했는데 부자인 사람은 더 불쌍해요. E a pessoa que realmente recebeu a salvação e não consegue viver, 구원받지 못했는데 부자인 사람, 그 아. 사람 정말 불쌍해요. e as pessoas que não receberam a salvação e que são ricas, essas pessoas têm mais pena ainda. 그런 사람 볼 때 정말 불쌍해요. Então eles são realmente muito coitados. 왜 그럴까요? Por quê? 그 사람은 구원도 못 받았는데 앞으로도 구원받기가 어려워요. Porque ele não recebeu a salvação e ainda vai ter mais dificuldade para receber a 그 salvação. 사람 부자기 때문에요. 마음이 높아요. Porque por ele ser rico, ele é arrogante. O coração dele está alto. 말씀을 전해도요. 말씀 전하는 사람을 불쌍하게 쳐다봅니다. Então, mesmo ele pregando o evangelho para ele, ele pensa que o pregador é coitado. 나는 이 모든 걸 이렇게 다 가지고 맘만 먹으면 뭐든지 다 살 수 있고 다 할 수 있는데 내가 뭐가 부족하냐? Então ele tem um coração, eu tenho todas as coisas, se eu tiver com vontade de comprar aquilo, eu compro, eu posso fazer tudo o que eu quero. 정말 불쌍한 사람. Mas isso é uma coisa muito coitada. 정말 가난한 사람입니다. Isso é ser muito pobre. 그런데 비록 이 세상에서 돈은 없고 가난하지만 하나님의 말씀을 들으려고 하는 사람, 그 사람은 부자입니다. Mas as pessoas que eles, mesmo eles sendo pobres neste mundo, mas que receberam a salvação e querem ouvir a palavra do Senhor Deus. 구원받은 사람은 정말 부자예요. Então realmente os salvos são verdadeiros ricos. 그리고 구원받고 정말 고난의 길, 하나님 말씀 순종의 길을 거는 사람은 정말 부자입니다. Então as pessoas que eles receberam a salvação e sujeitam a palavra do Senhor Deus mesmo com sofrimento e dificuldade, esses são verdadeiros 그 ricos. 사람은 이 세상에서 조금 가난할지 모르지만 천국에 엄청난 재산을 가지고 있는 사람이에요. Então mesmo você tendo dificuldade neste mundo, realmente no reino dos céus ele vai ter um grande galardão. 그 사람은 정말 우리가 부러워야 될 사람이에요. Para essas pessoas nós realmente precisamos ter inveja deles. 그래서 정말 제가 부러운 사람은 구원받았는데 가난한데 하나님 말씀대로 순종하며 사는 사람. 그 사람은 정말 부러워요. Eu tenho inveja dos irmãos que eles, mesmo eles sendo pobres, eles obedecem à palavra do Senhor Deus e seguem a palavra do Senhor Deus. Porque eles são verdadeiros ricos. 왜냐면 그 사람의 미래가 보여. Porque eu já consigo ver o futuro deles. 저 사람은 정말 부자구나. Verdadeiramente ele é muito rico. 저 사람은 이 세상에서 잠깐
가난할지 모르지만 영원히 부자로 영광스럽게 살아가겠구나. Ah, aquele irmão pode ser pobre agora, mas ele vai viver eternamente com grande glória. 여러분, 한 그 구원받은 가난한 사람이 교회에서 충성되게 이렇게 살아가고 있었습니다. Tinha um irmão que ele, mesmo sendo muito pobre, ele estava vivendo com fidelidade dentro da igreja. 근데 그 목사님이 그 형제를 보면서 이렇게 말씀하셨어요. E assim o pastor ele disse olhando para aquele irmão, 나는 형제님이 정말 부러워요. o pastor ele disse para o irmão, eu tenho muita inveja de você. 형제님은 정말 천국에서 큰 영광을 받을 겁니다. O irmão, você vai receber um grande galardão no reino dos céus. 근데 나는 열심히 산다고 살지만 많은 형제 자매들이 나를 칭찬해주고 내가 열심히 살아간다고 나를 알아주고 하기 때문에 난 상급을 다 잃어버렸다. Mas eu realmente, por eu viver dentro da igreja e todos os irmãos eles me exaltam porque eu sou pastor, então eu já perdi todo o meu galardão nos céus. 근데 형제님은 가난하지만 그렇게 충성스럽게 교회에서 순종하면서 이렇게 살아가는 모습 그렇게 살아가고 있는데 천국에서 상이 얼마나 크겠냐. Mas o irmão que mesmo com pobreza na sua vida, vive com fidelidade na igreja, fazendo o trabalho da igreja, qual galardão você terá no reino dos céus? 이게 그 목사님이 그냥 위로해 주려고 해주는 말이 아니라요. 진심으로 그렇게 얘기하셨다는 거예요. Então o pastor ele não disse para o irmão para consolar a vida dele, mas sim ele realmente falou porque ele sabia do futuro dele. 우리는 이 세상의 것을 볼 게 아니라 천국에서의 모습을 우리는 봐야 됩니다. Então realmente nós não podemos ver a imagem deste mundo agora e ver a nossa vida agora, mas sim ver as coisas do reino dos céus. 그것을 모세는 보았기 때문에 애굽의 왕자를 버리고 이스라엘 민족과 함께 사막에서 고난받았잖아요. Por isso Moisés ele já viu isso, por isso que ele largou o status de príncipe e ele passou no deserto sofrendo. 애굽의 모든 금은 보화보다 하나님의 백성과 함께 고난받는 것을 더 큰 돈으로 여겼다 그랬어요. Então porque o Moisés ele realmente ele preferiu sofrer junto com o povo de Israel no deserto do que o ouro e prata que tinha no Egito. 그 하나님의 천국에서 준비해 놓으신 그 영광을 보니까 이 세상 애굽의 모든 금은 보화가 너무나 보잘것없어 보이는 거예요. Então quando ele viu a grande glória e galardão do reino dos céus, e quando ele olhou para o Egito, realmente as coisas do Egito eram muito pequenas. 모세는 이 세상에서 비록 고난 받았지만 지금 그 모세는 결코 후회하지 않을 거예요. Então Moisés ele realmente sofreu muito neste mundo, mas com certeza ele não está se arrependendo. 예수님이 바로 그 순종의 길을 가셨습니다. Porque o Senhor Jesus Cristo também andou no caminho da obediência. 바울 사도도 죽는 데까지 하나님 뜻에 순종했죠. O apóstolo Paulo também, até a sua morte, ele obedeceu à palavra de Deus. 아토스 찾아보겠습니다. Procurar Atos, capítulo 20 e versículo 24. Capítulo 20, versículo 24. Mas de nada faz questão nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e os ministérios que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. 이 사도 바울의 간증입니다. esse é o testemunho do apóstolo Paulo. 하나님이 바울 사도에게 맡기신 그 사명, 그 일을 마치기 위해서는 내 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않는다. Então, realmente, para ele cumprir a ordem que o Senhor Deus ele estabeleceu para ele, ele não tem nada de precioso na vida 그 dele. 하나님이 바울 사도에게 그 일을 맡기신 거예요. O Senhor Jesus Cristo ele deu essa ordem para o apóstolo Paulo. 바울은 그걸 이루기 위해서, 그걸 다 달려가기 위해서 정말 죽는 데까지 노력을 했습니다. Então, o apóstolo Paulo, ele, para cumprir toda essa ordem, ele deu toda a sua vida. 결국 복음을 하나님의 은혜의 복음을 증거하다가
목 잘려 E 죽었잖아요. no fim, ele pregando a palavra do Senhor Deus até o fim, ele morreu guilhotinado. 예수님도 복음을 십자가에서 구원을 하시는 그 일을 이루기 위해서 예수님도 죽으셨습니다. Nosso Senhor Jesus Cristo também, para cumprir o trabalho do Evangelho, ele morreu na cruz. 예. 구원받은 사람, 하나님의 은혜를 깨달은 사람은 사실 다 그렇게 살아야 돼요. Os cristãos também, realmente, para cumprir, eles precisam viver pelo Evangelho cumprindo esse trabalho. 그런데 우리는 주님을 위해 죽지는 못하더라도 주님을 위해서 한번 살기는 해야 되잖아요. Mas realmente, talvez nós não consigamos morrer para o Senhor Jesus Cristo, mas precisamos viver pelo Senhor Jesus Cristo, não é? 여러분 구원받지 못한 사람은 그 길을 따라갈 su가 없어요. Realmente, cristão não salvo, ele não consegue viver essa vida. 구원받지 못하면 예수님의 그 길을 예수님을 뒤따라서 따라갈 수 없습니다. Se você não é salvo, você não consegue seguir a vida do Senhor Jesus Cristo. 예수님이 또 그걸 원치도 않아요. E o Senhor Jesus Cristo também não deseja a vida dessas pessoas. 그래서 베드로가 예수님, 제가 목숨을 버려서도 예수님을 따르겠습니다 그랬잖아요. Quando Pedro ele disse que também iria dar a sua vida para seguir o Senhor Jesus Cristo. 너 안 된다. O Senhor Jesus Cristo ele disse: você não consegue. 지금은 너 못 따라온다. Agora você não consegue me seguir. 나중에는 네가 따라오게 될 것이다. Mas futuramente você vai conseguir. 결국 베드로는요. 예수님 십자가에 붙잡혀 가실 때 세 번 예수님을 모른다라고 부인하죠. E depois disso, quando o Senhor Jesus Cristo ele foi levado para a cruz, ele negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes, dizendo que não conhecia, não é? João capítulo 18. 다시 본문으로 가겠습니다. Vamos voltar para a palavra de origem, João capítulo 18. versículo 17. Então, a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse-lhe: não sou. 나 아니다 그랬어요. Ele fala: não sou. 25절부터. Vamos ver o versículo 25. 맨 끝에 보면 Se olhar no final, ele negou e disse: não sou. 나 아니다. ele disse: não sou. 마지막으로 27절도 보세요. E do versículo 27, vamos ver também. Vamos ler todos juntos, versículo 27, vamos ler. 1, 2. E Pedro negou outra vez. e logo o galo cantou. 예수님을 세 번 모른다고 했습니다. Então, ele disse que não conhecia o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. 예수님이 가장 사랑했던 그 베드로마저도 예수님을 부인했어요. O Pedro, que ele era realmente o discípulo mais amado do Senhor Jesus Cristo, ele negou o Senhor Jesus Cristo. 베드로마저도 예수님을 버렸습니다. Então, até Pedro, ele abandonou o Senhor Jesus Cristo. 모든 제자들은 다 도망가 버렸어요. Todos os outros discípulos já abandonaram o Senhor Jesus Cristo e fugiram. 십자가를 지러 가는 그 길에 아무도 예수님과 함께한 사람이 없었습니다. Não tinha ninguém que estava andando no caminho da cruz que o Senhor Jesus Cristo estava carregando. 그때는 하나님마저도 예수님을 외면하셨어요. Naquele tempo também, até Senhor Deus abandonou o Senhor Jesus Cristo. 예수님이 십자가에 못 박혀서 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨습니까 그랬어요. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, ele fala: Deus meu Pai, por que me abandonaste? 그 예수님이 십자가를 지시는 그 길은 완전히 혼자셨습니다. Porque o caminho que o Senhor Jesus Cristo estava carregando a cruz, ele era apenas ele, sozinho. 인간 모두를 위해서 십자가를 지셨지만 그 인간 어떤 사람도 예수님과 함께하지 O 않았어요. Senhor Jesus Cristo, ele carregou a cruz do mundo, carregou a cruz de todas as pessoas, mas ninguém estava com ele. 모두를 위해서 죄 없는 예수님이 죽었지만 한 사람도 예수님과 함께하지 O 않았어요. Senhor Jesus Cristo, que não tinha pecado nenhum, morreu por todas as pessoas, mas ninguém estava com ele. 예수님은 죄가 전혀 없는 분이지만 가장 큰 죄를 지은 사람처럼 취급받았어요. O Senhor Jesus Cristo, ele não cometeu nenhum pecado, mas ele foi tratado como o homem mais pecador deste mundo. 예수님은 어떤 부끄러운 죄도 짓지 않았지만 가장 큰 부끄러움을 O 당했어요. Senhor Jesus Cristo, ele não cometeu nenhum pecado vergonhoso, mas ele recebeu a maior vergonha deste mundo. 십자가에 달리는 건 저주받은 거라 그랬어요. Porque você ser crucificado na cruz é você ter sido amaldiçoado. 예수님은 어떤 저주받을 일도 하지 않았지만 가장 큰 저주를 O 받으셨어요. Senhor Jesus Cristo, ele não fez nada para receber essa maldição, mas ele foi amaldiçoado. 그게 예수님이 가신 길이에요. Este é o caminho que o Senhor Jesus Cristo andou. 그런데 이제 그 예수님의 사랑을 깨달은 그리스도인은 사실 그 길을 따라가야 됩니다. Mas os cristãos que eles realmente descobriram o verdadeiro amor precisam seguir este caminho. 예수님이 당하셨던 그
외로움, 부끄러움, 고통 그걸 받을 각오를 해야 돼요. Os cristãos eles precisam estar preparados para receber a mesma solidão, a mesma vergonha, a mesma dor que o Senhor Jesus Cristo sofreu. 우리가 예수님의 그 길을 순종하면서 따라가다 보면요, 그런 일이 찾아옵니다. Quando nós estamos andando no caminho de Senhor Jesus Cristo, vem essas situações para a gente. 예수님처럼 다 나를 떠나버려서 큰 외로움을 느낄 때가 있어요. Tem muitas das vezes que realmente todas as pessoas eles partem de nós e nós sentimos uma grande solidão. 나는 하나님 뜻대로 살려고 하는데 모든 사람이 다 나를 버리고 나밖에 없구나라는 그런 경험을 할 때도 있습니다. Tem muitas vezes que nós experimentamos, eu queria viver pelo Senhor Deus, mas todas as pessoas me abandonaram. E tem essa grande solidão. 그리고 예수님이 당한 것처럼 큰 부끄러움을 억울하게 부끄러움을 당할 때도 있어요. E tem muitas das vezes que nós recebemos uma vergonha que nós não éramos ter recebido. 고통을 받을 때도 Tem 있어요. muitas das vezes que nós sofremos também. 그런데 그게 정상이에요, 사실. Mas isso na verdade é o normal. 예수님은 그 고통의 길을 가셨는데 그 뒤를 따르는 제자들이 편안하고 행복하고 즐겁고 기쁜 일만 걸어갔다. 그 제자가 아니죠. Então, o Senhor Jesus Cristo ele andou no caminho realmente com maior sofrimento, maior dor, mas os discípulos andarem sem dor, sem vergonha. Isso não é ser discípulo, não é? 우리가 입으로는 예수님을 따라간다고 말하는데 우리의 삶 속에서도 실제로 예수님을 따라가고 있냐? 그겁니다. Então, muitas das vezes nós falamos que seguimos a vida de Cristo, mas será que nas nossas vidas mesmo, nós realmente estamos seguindo a Cristo? 베드로처럼 입으로는 예수님을 따라가겠다고 해놓고 실제로는 예수님을 부인하는 우리가 그런 삶을 살고 있지는 않습니까? Será que realmente nós não estamos vivendo como a vida de Pedro, que ele dizia que amava o Senhor Jesus Cristo, mas no fim negou a Cristo? 우리의 삶 속에서 실제 예수님이 걸어가셨던 그 길처럼 그런 삶을 살아가야 돼요. Realmente nós precisamos viver a vida que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente andou. 예수님을 위해서 또 복음을 위해서 또 교회를 위해서 우리는 희생하고 고난을 받아야 됩니다. Então nós precisamos realmente receber essa dor, esse sofrimento, porque nós precisamos viver pela igreja, pelo evangelho e pelo Senhor Jesus Cristo. 예수님이 나를 위해서 고난 받으셨기 때문에 우리도 예수님을 위해서 고난 받아야 돼요. Como o Senhor Jesus Cristo ele sofreu por nós, nós também precisamos sofrer. 예수님이 복음을 위해서 고난 받았기 때문에 우리도 복음을 위해서 고난을 받아야 합니다. Então, já que o Senhor Jesus Cristo ele sofreu pelo evangelho, nós também precisamos sofrer pelo evangelho. 예수님이 이 세상에 교회를 세우기 위해서 고난을 받으셨기 때문에 우리도 교회를 세우기 위해서 고난을 받아야 돼요. Então, já que o Senhor Jesus Cristo ele sofreu para estabelecer a igreja neste mundo, nós também precisamos sofrer para estabelecer mais igrejas neste mundo. 우리가 복음을 전해서 한 사람 한 사람 구원을 받으면 교회가 세워져 가잖아요. Nós precisamos pregar para cada pessoa, para que as pessoas se unam para se tornar uma igreja, não é? 어디에 새로운 교회당을 뭐 건축하는 그게 교회를 세우는 게 아니라 전도하는 게 교회를 세워가는 거예요. Não é você construir um edifício e chamar aquilo de igreja, mas precisamos pregar o evangelho para que a união, a comunhão se torne uma igreja. 그래서 우리 세 가지를 위해서 고난받는 삶을 삽시다. Por isso nós precisamos viver recebendo sofrimento por três coisas. 먼저 예수 그리스도를 위한 고난을 받아야 돼요. Primeiro, nós precisamos sofrer para o Senhor Jesus Cristo. Primeiro Pedro, Vamos procurar 1 Pedro. capítulo 4. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 14. Versículo 14. 네, 14절을 누가 한번 읽어주세요. Alguém poderia ler versículo 14? Se pelo nome de Cristo sois liberados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Contra ele sim blasfemado, mas contra vós glorificado. 예, 그리스도의 이름 때문에 우리가 고난을 받아야 됩니다. Então nós precisamos receber esse sofrimento pelo nome de Cristo. 내가 예수 믿는 사람이라는 것 때문에 고난을 당하고 어려움을 당하는 게 정상이에요. Então eu receber sofrimento, eu ter dificuldade por eu acreditar em Cristo, nesse nome de Cristo, isso é uma coisa normal. 근데 고난 받기 위해서는
그리스도를 전도를 해야 고난을 받죠. Mas para eu receber este sofrimento, eu preciso pregar sobre Cristo. 내가 예수 그리스도를 전했을 때 고난을 받으면 뭐라고 돼 있냐면 춤추라고 돼 있어요. 춤추. Porque quando eu estiver pregando sobre o Senhor Jesus Cristo e recebendo esse sofrimento, na Bíblia fala para nós dançarmos. 하늘에서 너희 상이 크다 그랬어요. Porque ele fala que o grande é o galadão dos céus. 여러분, 그러니까 복음 전하고 그리스도를 전하고 그것으로 인해서 우리가 고난을 받아야 돼요. Por isso nós precisamos pregar fortemente sobre o Senhor Jesus Cristo e evangelizar para receber esse sofrimento. 예수님 말씀에 순종하는 것 때문에 고난을 받아야 됩니다. Então nós precisamos receber esse sofrimento por ser obediente à palavra de Cristo. Versículo 16, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 내가 그리스도인이라는 것 때문에 고난을 받으면 부끄러워하지 말라 그랬어요. Então, se realmente eu não preciso me envergonhar por ser cristão, 내가 그리스도인이란 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 그랬습니다. porque eu com o nome de cristão eu preciso gloriar a Deus. 여러분, 우리는 그리스도인입니다. Nós somos cristãos. 그리스도의 사람입니다. Nós somos homens de Cristo. 여러분, 우리는 브라질 사람도 아니고 한국 사람도 아니에요. Nós não somos nem brasileiros nem coreanos. 우리는 하나님 나라 사람입니다. Nós somos homens do reino dos céus. 우리는 그리스도의 사람입니다. Nós somos homens de Cristo. 여러분, 그리스도인답게 예수님처럼 살아가야 됩니다. Precisamos viver como cristãos, adequadamente como a vida de Cristo. 이 세상은 마귀의 나라이기 때문에 하나님 나라 사람처럼 살아가면 고난이 찾아와요. Porque este mundo é o mundo do diabo. Então, se nós vivemos seguindo 여기는 마귀의 나라이기 때문에 하나님 나라 백성처럼 살아가면 반드시 고난이 옵니다. Então, já que este mundo é o mundo do diabo, se nós seguirmos como a vida do reino dos céus, com certeza vai vir sofrimento. 우리를 비난하고 손가락질하고 조롱하고 욕해요. Muitas pessoas eles vão acusar a gente, vão condenar, vão rir, sorrir e zombar da gente. 그러면 슬퍼할 게 아니라 기뻐하죠. Mas nessas horas nós não precisamos ficar tristes, precisamos ficar felizes. 내 상이 크겠구나. Minha glória nos céus vai ser maior ainda. 우리 그렇게 살아야 됩니다. Precisamos viver dessa forma. 여러분, 우리는 브라질 사람처럼 살 것도 아니고 한국 사람처럼 살 것도 아니에요. Nós não precisamos viver como brasileiros ou como coreanos. 우리는 하나님 나라 사람처럼 살아야 돼요. Nós precisamos viver como homens do reino de Deus. 이 세상에 너무 많은 걸 쌓아두려고 많은 걸 준비하려고 하지 마세요. Não precisa se esforçar para juntar várias coisas neste mundo, 주님 오실 때가 너무 가깝습니다. porque está muito próximo à vinda de Cristo. 다 놓고 가야 돼요. Vocês precisam deixar tudo, 얼마 안 남았기 때문에 하늘에 보물을 쌓아놓으려고 부지런히 일해야 됩니다. porque falta pouco à vinda de Cristo. Por isso nós precisamos nos esforçar para encher o galadão nos céus. 여러분, 저는 요즘에 코로나 바이러스 보면서요, 이야, 이거 7년 혼란이 너무나 가깝구나. Neste tempo, quando está começando esse grande surto de coronavírus, eu fico percebendo, realmente está próximo à vinda de Cristo. 여러분, 예수님이 재림하시면 7년 혼란이 시작되잖아요. Porque quando o Senhor Jesus Cristo vier a este mundo, começa os 7 anos de tribulação. 야, 이거 우리가 전도할 수 있는 시간도 얼마 안 Então 남았구나. realmente tem muito pouco tempo para evangelizar também. 여러분, 7년 혼란 때 오른손이나 이마에 표를 받잖아요. Porque quando começar os 7 anos de tribulação, todos vão receber um sinal no braço direito ou na cabeça. 아시죠? 표 받죠? Vocês sabem disso, não é? Que vão receber um sinal? 근데 지금 이 코로나 바이러스 때문에요, 지금 표를 받는 분위기가 만들어지고 있습니다. Então, mas por causa desse vírus, coronavírus, realmente as pessoas eles estão se preparando para receber esse sinal. 왜냐하면 누가 코로나 바이러스에 걸려서 누가 어디로 돌아다니는지를 알 수가 없어요. Porque eles não sabem, porque eles querem identificar quem pegou o coronavírus e para onde eles estão se locomovendo. 그런데 모든 사람 속에 칩을 넣는데요. Mas é fácil rastrear onde as pessoas andam com um chip no corpo, não é? 그래서 코로나 바이러스 확진 받은 사람은 그 칩에다가 딱 입력을 시키는 겁니다. Então as pessoas que eles estão com coronavírus, eles realmente recebem esse chip. 그러면 여러분, 이 칩을 받으면요, 그 사람의 이동 경로가 다 파악이 됩니다. Então se você tiver com esse chip, você consegue saber para onde ele está andando. 그 사람을 그러면요, 그 감염병 환자들을 딱 어느 한 곳에 이렇게 모아놓을 수가 있기 때문에 그게 완전히 통제가 되기 때문에 안전한 사회가 되는 거예요.
Então assim, eles podem isolar essas pessoas que estão com coronavírus em tal lugar para que a sociedade possa estar mais salva, né, segura. 그 사람은 공항에서 비행기를 못 타게 막기 때문에 다른 나라로 전파가 안 되는 Então, 겁니다. na mesma hora, eles podem proibir para que essa pessoa não viaje para outro país para não disseminar esse vírus. 여러분 그렇게 해야만 돼요 지금. Então, o ambiente, né, a situação agora atualmente, eles estão se movimentando para acontecer isso. 그래서 제가 이게 7년 혼란 준비가 이 코로나 바이러스로 인해서 이 표받을 준비가 싹 분위기가 만들어지고 있구나 그런 생각이 들어요. Então eu comecei a pensar, realmente por causa desse coronavírus, as pessoas já estão se preparando para receber esse sinal. 아마 이 코로나 바이러스가 어느 정도 이제 딱 마무리가 되면요 세계에 여러 나라들이 모여가지고 회의를 할 거예요. Então, com certeza, que depois desse coronavírus passar, muitas pessoas vão se reunir para ter grande diálogo. 그 대통령들이나 그 나라의 지도자들이 모여가지고 회의를 할 겁니다. Com certeza, vários representantes, vários presidentes vão se reunir sobre essa questão. 앞으로 이런 코로나 바이러스 같은 일이 앞으로도 계속 생길 텐데 그걸 대비해서 우리가 뭔가 준비를 하고 계획을 세워야 된다. E qual é o assunto que eles vão falar sobre? Já que tivemos esse surto de coronavírus, pode vir futuramente vir mais surtos, então precisamos nos preparar, nos proteger. 근데 여러 가지를 생각해도요 모든 사람에게 표를 받는 것 말고는 방법이 없어요. Então, tem vários jeitos, né, para resolver, mas o mais adequado para eles é receber o sinal. 지금 우리가 살고 있는 시대가 얼마나 주님 재림이 가까운 시대입니다. Então, realmente, o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo muito próximo da vinda de Cristo. 여러분 정말 정신 차리셔야 돼요. Vocês precisam realmente acordar. 내가 정말 구원받은 사람이 맞는지 확인해보고 Precisa realmente se verificar, se certificar se você realmente é salvo. 그리고 내가 사랑하는 사람 정말 천국에 꼭 함께 가야 될 사람들에게 내가 복음을 전해야 합니다. E também eu preciso pregar o evangelho para aquelas pessoas que realmente eu amo. 그래서 우리는 또 복음을 위해서 고난받아야 돼요. Então nós também precisamos sofrer por causa do evangelho. 세군다 디모데요. 디모데후서. Segundo Timóteo, 디모데후서 1장 8절. capítulo 1, versículo 8. 디모데후서 1장 8절. Timoteus, 네. Segundo Timóteo, Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Portanto, não não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus. 여러분 바울 사도는 복음 전하다 감옥에 갇혔습니다. O apóstolo Paulo ele estava pregando o evangelho e ele foi preso. 그런데 그 감옥에 갇힌 바울을 부끄러워하지 말라 그랬어요. Mas ele fala para não envergonhar de ele ter sido preso. 여러분 복음 전하다가 감옥에 갇히고 고난받는 거 그거 부끄러워할 일이 아닙니다. Realmente, você pregar o evangelho e ser preso, realmente isso não é uma vergonha. 오히려 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라 그랬어요. Mas aqui ele fala para ser, antes, participa das aflições do evangelho. 그 복음을 위해서 그 고난에 참여하라는 겁니다. Então ele fala para participar das aflições do evangelho. 복음을 위해서 고난받는 게 복음에 참여하는 거예요. Então você receber o sofrimento por causa do evangelho significa que você está participando no trabalho do evangelho. 예수님이 복음을 이루는데 완성하시는데 고난을 받으셨잖아요. Porque o Senhor Jesus Cristo, para realizar o evangelho, ele sofreu, né, para cumprir. 우리도 그 고난에 참여해야 됩니다. Nós também precisamos ser participantes desse sofrimento. 여러분 구원 받았다는 증거가 뭐예요? Qual é a prova que nós recebemos a salvação? 복음을 위해서 고난을 받는 É 겁니다. nós precisamos receber sofrimento pelo evangelho. 그런데 우리가 전도 집회하자 그러면 또 전도 집회를 또 왜 힘들어? 그만하면 좋겠어. 그럼 그 말이 맞아요? Então, mas quando nós falamos que queremos abrir um seminário bíblico, as pessoas falam, estou cansado, por que eu vou abrir de novo? Será que isso é uma coisa normal? Falar? 전도 집회 이렇게 자주 해. Porque quantas vezes ele está fazendo um seminário bíblico? 여러분 그 말을 하면 돼요, 안 돼요? 안 됩니다. Pode falar isso ou não? Realmente não pode. 여러분 나도 전도 집회 듣고 구원받았잖아요. Eu também recebi a salvação por causa do seminário bíblico. 그 복음을 듣지 못하는 사람들을 위해서 복음을 들려줘야 돼요. Realmente precisamos pregar o evangelho para as pessoas que não ouviram esse evangelho.
여러분, 제가 목사를 위해서 전도 집회하는 게 아니죠. Então, eu não estou abrindo seminário bíblico porque eu sou pastor, 저는 구원 받았어요. porque eu recebi a salvação. 그런데 왜 제가 전도 집회하자, 복음 전하자 왜 그렇게 Mas por que 말합니까? toda vez eu falo para abrir o seminário bíblico para pregar o evangelho? 우리 교회 성도 늘리려고요? Será que é para aumentar o número de membros da nossa igreja? 물론 구원 받으면 성도 늘겠죠. Quando se receber a salvação, o número de membros também vão crescer. 근데 그게 아니에요. Mas não é só isso. 복음을 전하고 복음과 함께 고난받고 하는 건 주님의 뜻입니다. Porque nós precisamos pregar o evangelho e sofrer pelo evangelho, porque isso é a vontade do Senhor Deus. 여러분, 전도 집회 때 내가 참여하고 함께하고 밥하고 이렇게 하는 고난받는 일을 우리가 하잖아요. Então, quando nós estivermos vindo no seminário bíblico para participar, ajudar na comida e sofrer um pouco, 그게 목사를 위해서 하는 겁니까? será que esse trabalho que vocês estão fazendo é para o trabalho para o pastor? 아니에요. Não é. 그게 목사를 돕는 겁니까? Será que isso é ajudar o pastor? 아니에요. Não é. 하나님의 일을 하는 겁니다. Você está fazendo um trabalho do Senhor. 그게 하나님을 돕는 겁니다. Isso é ajudar o Senhor Deus. 그게 하나님의 복음에 참여하는 거예요. Isso é ser participante no trabalho do Senhor Deus. 여러분, 교회 일을 하실 때 내가 목사를 돕는다, 교회를 돕는다 이렇게 생각하지 마세요. Quando vocês estiverem fazendo o trabalho do evangelho, vocês não podem pensar, eu estou ajudando o pastor ou eu estou ajudando a igreja. 그건 하나님의 일을 하는 거고 하나님을 돕는 겁니다. Você apenas está fazendo um trabalho do Senhor Deus e está ajudando no trabalho do Senhor Deus. 하나님은 내가 없어도 하나님의 일을 하십니다. O Senhor Deus, mesmo eu participando ou não, o Senhor Deus continuamente ele vai fazer o trabalho de Deus. 밖에 돌을 들어서도 하나님은 사용하셔요. O Senhor Deus ele diz que até uma pedra ele utiliza para fazer o trabalho do evangelho. 까마귀를 통해서도 먹이시잖아요. Senhor Deus ele alimentou outras pessoas através de um corvo, não é? 나귀의 입을 열어서 하나님의 말씀을 전합니다. O Senhor Jesus Cristo ele abriu a boca de um jumentinho para pregar o evangelho. 사무엘 시대 때 하나님의 일꾼이 없으니까 어린 아이였던 사무엘을 하나님이 사용하시잖아요. No tempo de Samuel, realmente por não ter profeta de Senhor Deus, o Senhor Deus utilizou o Samuel que era criança para pregar o evangelho. 여러분, 교회 일에 내가 참여하는 거는요, 그건 정말 하나님께 쓰임을 받는 거예요. Então eu participar no trabalho do evangelho, realmente da igreja, sim, porque eu estou sendo utilizado. 내가 하나님께 그건 감사하고 나를 써주신 하나님께 감사할 일입니다. E isso é realmente um motivo de agradecer a Deus por Senhor Deus utilizar a minha vida. 그리고 우리 마지막으로 교회를 위해서 고난을 받아야 E 돼요. também agora por final nós precisamos ser utilizados no trabalho, não, precisamos receber sofrimentos através da igreja. 왜냐하면 교회는 머리 되신 예수님의 몸이니까 그래요. Porque a igreja é o corpo de Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça é Cristo. 예수님이 십자가에서 흘린 피로 교회가 세워졌습니다. Através do derramamento de sangue de Senhor Jesus Cristo na cruz, formou a igreja. 그래서 우리도 이제 예수님이 고난으로 세우신 그 교회를 우리도 고난으로 계속 지어가는 거예요. Por isso, já que o Senhor Jesus Cristo ele estabeleceu a igreja através do seu sofrimento, nós também precisamos estabelecer e crescer a igreja continuamente através do sofrimento. 지금 2000년 동안 우리 눈에 보이지 않는 교회가 지어져 가고 있다는 거 Porque 아시죠? você sabe muito bem que agora, durante 2000 anos, a igreja ela está sendo construída sem que nós consigamos ver. 한 사람 한 사람 구원 받을 때마다 눈에 보이지 않는 예수 그리스도의 그 몸이 완성되어 가고 있습니다. Cada momento que passa, realmente o corpo de Cristo está sendo formado. 그래서 우리도 예수님의 몸인 교회를 위해서 고난을 받아야 됩니다. Por isso nós também precisamos receber sofrimentos pelo corpo de Cristo, que é a igreja. 자, 마지막 말씀입니다. Vou procurar a última palavra. 골로새서 1장. Vou procurar Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 24. 24. Capítulo 1, versículo 24. Vamos ler juntos. 1, 2. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. 여기 바울 사도가 이 골로새 교회 성도들에게 편지를 보내면서 내가 너희를 위해서 받는 괴로움을 기뻐한다 그랬습니다.
Aqui no apóstolo Paulo, ele manda essa carta de Colossenses para os irmãos da igreja de Colossenses, falando: regozijo-me agora no que padeço por vós a minha carne. 바울이 골로새 성도들을 섬기는 그 일을 하면서 고난을 많이 받았는데 기뻐한다 그랬어요. Então, o apóstolo Paulo, ele servia os irmãos da igreja de Colossenses e ele sofria por causa disso, mas ele fala que ele é alegre por causa disso. 왜냐하면 그게 예수님의 몸을 세우는 일이기 때문에 그래요. Porque ele sabe muito bem que isso é trabalho para estabelecer o corpo de Senhor Jesus Cristo. 우리도 그 고난을 우리 몸에 채웁시다. Nós também precisamos preencher esse sofrimento dentro de nós. 예수님이 받은 고난 바울이 받았습니다. Realmente, o sofrimento que o Senhor Jesus Cristo recebeu, o apóstolo Paulo também recebeu. 우리도 그 고난을 받읍시다. Nós também precisamos receber esse sofrimento. 교회를 위해서 그 고난을 예수님의 그 고난을 우리 몸에도 채웁시다. Nós precisamos preencher esse sofrimento, essa aflição que o Senhor Jesus Cristo teve dentro do nosso corpo. 여러분 그 각오 되셨어요? Vocês realmente estão aptos para seguir? 저도 예수님의 그 고난을 저도 받겠습니다. Eu também quero seguir a vontade, eu quero receber essa aflição e sofrimento que o Senhor Jesus Cristo recebeu. Sim? Sim? or no? Ou não, vocês não querem receber? 네, 같이 받읍시다. Nós precisamos receber. 같이 기도하시겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 예수님이 고난 당하시는 것을 배웠습니다. Realmente nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo que recebeu o sofrimento. 거룩하신 예수님이 몸이 죄인들의 손에 묶였습니다. Realmente o Senhor Jesus Cristo, que era santo e puro, ele foi amarrado pela mão de pecadores. 죄 없는 예수님이 죄인들에게 죄인 취급을 O 받으셨습니다. Senhor Jesus Cristo, que não tinha pecado nenhum, foi levado e considerado como um grande pecador. 복음을 위해 걸어가신 그 길을 저희도 따라갈 수 있도록 O 도와주시옵소서. Senhor Jesus Cristo, que foi levado para o trabalho da cruz, realmente nós também possamos seguir este trabalho. 주님이 저희를 끝까지 사랑하시고 지키셨던 것처럼 우리도 주님을 끝까지 사랑하고 주님의 말씀을 지킬 수 있도록 도와주시옵소서. Como o Senhor Jesus Cristo ele nos amou e nos protegeu até o fim, que nós também possamos amar o Senhor Jesus Cristo e seguir a palavra do Senhor Deus. 코로나 바이러스가 하루속히 사라질 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 Que o 주시옵소서. Senhor Deus também possa permitir a sua graça para que esse coronavírus possa acabar mais rapidamente. 저희가 더욱 안전한 환경 속에서 힘있게 복음을 전하고 서로 교제할 수 있도록 도와주시옵소서. Para que nós possamos viver num ambiente mais agradável para pregar o Evangelho mais fortemente. Que o Senhor Deus possa ajudar. 우리 브라질의 모든 형제 자매들 특히 하나님께서 지켜주시고 건강도 보호하여 Que o 주시옵소서. Senhor Deus também possa proteger a saúde de todos os irmãos da Igreja de Brasília e que possa ajudar a vida deles também. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo.